Já estamos ao ar, então. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande fazer aqui a nossa primeira live, né? A gente tem feito bastante vídeos para a internet, mas sempre vídeos gravados, né? Vídeos que a gente faz a edição e coloca isso no ar. E as pessoas estavam pedindo há tempo, né? Para a gente começar a fazer um pouco mais de vídeos ao vivo, para as pessoas poderem interagirem conosco, tirarem suas dúvidas. E certamente isso vai fazer com que as pessoas consigam de fato interagir e tirar suas dúvidas no momento que a gente coloca a informação, né? Então a gente sabe que o vídeo ele acaba sendo um monólogo, né? Só o profissional fala e muitas vezes o paciente não tem a possibilidade de tirar suas dúvidas de imediato, tá? Então aqui está a nossa primeira live e a gente vai começar. Inicialmente eu queria ver com você. Se você está escutando bem, como é que digita nos comentários aí, se tem alguém aí já chegando devagarinho, né? O pessoal já vai entrando. Só para eu saber se estão me escutando, né? Como é que tá esse áudio aí? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Está a nossa primeira live. A gente consegue, de repente, às vezes tem um delay, né? Você coloca as informações e a gente acaba tendo um delay até de fato escutar isso aí. Então você pode ir colocando aí as suas dúvidas, pode devagarinho colocando seus questionamentos, tá? Então nós vamos começar aqui. Inicialmente eu queria colocar uma outra situação que é muito pontual. Eu tenho muita gente que às vezes me manda mensagem, acaba até às vezes fazendo a consulta inicial e muitas vezes não acredita que a gente está de fato atuando como cirurgião dentista, né? Muita gente acha que a gente é um ator, que a gente está ali apenas falando as coisas, mas que de fato o Dr. Fernando Giovanella é um ator, ele não é um cirurgião dentista, né? Então a live ela serve também para isso, né? Para as pessoas desmistificarem essa questão. Não é porque a gente está falando para a internet, fazendo vídeo, a gente está na mídia, que a gente não é uma pessoa real, não é uma pessoa que de fato exista e que de fato a clínica também não exista, tá? Então, de imediato, eu quero te falar uma coisa bem importante, né? A gente vai fazer ao longo desses próximos minutos, não sei quanto tempo vai levar, mas a ideia é a gente fazer aqui uma discussão bastante objetiva, bastante pragmática em relação aos 5 erros mais caros ao fazer implante dentário e quais você também pode estar cometendo, né? Então a gente sabe que houve um boom, né? Explodiu a quantidade de clínicas aqui no Brasil. Todo mês aí a gente vê notícias de clínicas novas abrindo e até que ponto isso é bom, até que ponto isso não é. A gente sabe que no passado a gente teve uma clínica de muita ascensão, cresceu muito rápido, que foi a Imbra. Não sei se vocês lembram da Imbra, mas a Imbra assim, foi um crescimento absurdo, exponencial, e de uma hora para outra a clínica acabou, né? Porque às vezes as pessoas focam muito na conquista de pacientes e investem muito em marketing e às vezes não estão muito preocupados com a qualidade do tratamento. Felizmente não são todas as clínicas. Então a gente precisa educar a população para que a população tenha as informações exatas e precisas e transparentes para tentar procurar uma clínica que de fato esteja comprometido com o resultado e não só com o seu dinheiro. A gente está vivendo um momento agora onde a gente não consegue mais, a pessoa que ela engana as pessoas, ela não consegue sustentar muito tempo. Agora com a internet, com a disseminação da informação, a pessoa que faz coisa errada, ela tem uma vida muito curta, né? Então, por isso que é importante a gente também estar orientando as pessoas o que buscar, quais são os erros que você comete a buscar o tratamento com implantes dentários e como que você pode, quais são as informações que você precisa colher para não cair em nenhuma furada. A gente recebe no consultório muitas histórias, infelizmente tristes, né, de pessoas que às vezes capitalizaram para investir num sonho e o sonho acaba virando um grande pesadelo, né? Então por isso que a gente nos motivou a fazer aqui a nossa live, tá ok? Então a gente tá vendo aí, o pessoal já começa a chegar, começa a entrar devagarinho, né? São 8h30 da manhã, 8h35. Aqui em Blumenau tá uma chuva, não sei como é que tá na sua cidade aí, quem tá nos assistindo, quiser colocar de onde já pode aí se identificar. Mas a chuva, ela acaba fazendo que as pessoas às vezes acordem um pouquinho mais tarde, né? Então isso é normal, né? Mas você tem que pensar que na vida tudo tem que ver os dois lados, né? Tem gente que fala tempo bom, tempo ruim, mas chuva também é tempo bom, né? Se você é agricultor, você precisa da chuva, a chuva é uma coisa boa.
É interessante pessoas que às vezes têm tendência à depressão, elas só focam na parte ruim, né? E precisa focar na parte boa também. Então, tendo chuva ou tendo sol, sempre é um grande dia, sempre é um grande momento para você realizar os seus sonhos, buscar seus objetivos e, consequentemente, ser feliz, né? Então, eu vou começar aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês é algumas pessoas que às vezes entram em contato conosco, né? E existe uma preocupação muito grande em saber preço do tratamento. Ah, doutor, quanto que vai custar aí o meu tratamento, né? Tem como você dar uma estimativa? Essa é uma dúvida muito frequente também. E às vezes o orçamento, até quando as pessoas contatam a gente tem lá um argumento que a gente fala o seguinte, ó, você vai contratar um engenheiro para fazer uma ponte. Aí ele vai te pedir, mas peraí, deixa eu avaliar onde que é essa ponte, qual é o tamanho das margens, como que será. E não tem como fazer um orçamento sem conhecer cada caso. Então, cada caso tem a sua peculiaridade, cada caso é um caso especial e precisa ser avaliado individualmente, tá? Não é que a gente não quer falar dos valores porque a gente é do mal. A gente não fala valores porque, primeiro, não é possível você fazer um plano de tratamento sem nem sequer ver o paciente, às vezes só com uma tomografia ou algumas vezes até com raio-x, né? É impossível. E segundo, que o Conselho Regional de Odontologia, ele não permite a divulgação explícita de valores na internet, né? Tanto de valor de tratamento, quanto valor de consulta. Nada disso pode ser explícito publicamente. Então, por isso que é interessante você entender isso. Não é que a gente não quer falar. A gente não pode falar por esses motivos. Tá ok? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Inicialmente, eu queria falar com você uma coisa. Quem é Dr. Fernando Giovanella e por que eu estou apto a falar com você ao longo dessa manhã, sobre implantes dentários? Eu tenho uma formação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e tenho um mestrado em implantes dentários. Então eu tenho focado nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, eu funilei um pouco mais nos meus estudos para focar nesses casos de pacientes que perderam todos os dentes, né? Casos mais complexos, né? A gente fala casos totais. Isso com certeza nos trouxe um know-how bastante grande para tratar esse tipo de caso. E outra coisa que também é importante frisar, muita gente fala, quando passa por avaliação conosco, a gente fala de alguns métodos de tratamento, como por exemplo o implante zigomático, né, que são para aqueles pacientes que não têm mais osso no maxilar. A função do osso do maxilar é segurar os dentes. Uma vez que o dente foi removido, esse osso ele não tem mais função alguma e esse osso começa a secar. Chega uma hora, ele está tão pequeno, tão fino esse osso, que por técnicas convencionais não tem mais como fazer o implante dentário. Aí nós temos as possibilidades, ou a gente faz enxerto de osso, ou faz técnicas sem enxerto ósseo, né? Dentre elas destacamos o implante zigomático, que é o implante que ele é fixado aqui na maçã do rosto. Então muita gente questiona, doutor, mas por que ninguém fala dessa técnica, por que são poucos que fazem, né? Realmente é uma técnica um pouco mais sofisticada e no meu caso especial, como eu tive a formação de cirurgião bucomaxilofacial, a gente trabalha com trauma na face. Quando você fratura os ossos da face num acidente, por exemplo, você vai para o hospital, quem trata esses casos é o cirurgião bucomaxilofacial. Então eu opero também osso zigomático. E quando eu fiz o mestrado em implantes dentários, eu consegui convergir as duas áreas de formação que eu tenho para fazer esse tipo de implante. Então não é que a técnica é perigosa ou a técnica é ruim. Muito pelo contrário, a técnica é fantástica e a literatura científica está aí para nos comprovar isso. Agora, quando você coloca isso como opção aos pacientes, e ele vem lá às vezes com 5 tomografias, passou por 5 pacientes, 5 profissionais, e todos falaram do enxerto ósseo, a gente coloca essa outra alternativa, e às vezes o outro colega ele não gosta, ele fala mal, fala que isso não funciona, que isso é uma coisa que pode dar problema, isso aí sempre vai dar sinusite, o que não é verdade, tá ok? Então nós vamos começar aqui a nossa apresentação, vamos pegar nosso primeiro slide aqui. Quais são, então, os principais erros, né, que você pode estar cometendo ao fazer o seu implante dentário? Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo é não entender as limitações do tratamento. Por que que isso funciona? Como é que isso funciona? Muitas vezes, quando você vai fazer uma cirurgia, seja qual for, o teu médico ele tem a obrigação, ele é legalmente obrigado a te explicar todos os benefícios e todos os riscos da cirurgia.
tudo na vida tem risco e benefício. Você tem que colocar na balança. Sempre que o risco é maior que o benefício, essa cirurgia não deve ser feita. Agora, sempre que o benefício for maior que o risco, essa cirurgia ela tem sim uma indicação precisa. Agora, claro, tem situações pontuais que não fazer a cirurgia também representa um risco, né? A gente pega casos muito comuns, assim, o paciente está com várias infecções dentárias, né? Supurações, dentes condenados, e esse paciente, se ele não fizer nada, ele também tem um risco. Muitas vezes, pacientes que usam dentadura, por exemplo, né? O sujeito está usando uma dentadura, ele não consegue mastigar adequadamente, a dentadura solta o tempo todo, ele não consegue se socializar, ele não consegue ir a um restaurante. Então, com certeza, esse paciente também tem problema se ele não fizer nada. Então, tudo tem que ser ponderado. Então, tudo tem limitações. E é a função do seu cirurgião dentista te explicar cada limitação de cada tipo de tratamento, né? Então, a gente tá vivendo um momento, como tem muitas clínicas e existem até manuais de vendas, né? Então, existem livros de vendas para dentistas. E muitas vezes os dentistas eles aplicam essas técnicas de vendas, entre aspas, né, para conquistar, entre aspas, o paciente, mas esquecem do mais importante, de perceber que o que está ali na sua frente não é uma boca. Não adianta você conquistar o paciente só falando dos aspectos positivos, você tem que falar a realidade para o paciente. Então a gente está vivendo numa era agora que era da transparência. Não adianta mais você falar alguma coisa que não é verdade, porque o paciente ele tem acesso à mesma informação que você. Então, por exemplo, o artigo científico que eu leio hoje, você, principalmente se você tem entendimento da língua inglesa, você pode baixar esse artigo e também ler, ter contato com esse artigo e saber da mesma forma do que eu o que fala esse artigo científico. Então a gente vive a era da transparência, né? Não dá mais para seguir um manual de vendas e ficar só colocando as coisas boas e não ter a transparência e a sinceridade com o paciente de falar, olha, você vai ter uma série de benefícios, mas vão ter algumas coisas que são algumas limitações que você precisa entender antes de fazer. Não adianta o cirurgião dentista explicar isso aí para ele depois que ele fez, né? Então a nossa função é explicar tudo. Você tem que ter um consentimento livre e esclarecido. Tá ok? Então, por exemplo, quais são as limitações das próteses sobre implante, né? Tudo tem limitação. Toda prótese tem uma limitação. Se você cortar o teu braço fora, você colocar um braço protético, esse braço vai te suprir as tuas necessidades parciais em boa parte das coisas. Mas você não vai ter sensibilidade tátil, por exemplo. É uma limitação de uma prótese de braço. Na questão dos implantes dentários, como que funciona? As principais limitações que a gente vê no dia a dia, as principais dificuldades, é que os pacientes muitas vezes reclamam da dificuldade de dicção. Quando você tem uma dentadura e você muda a posição dos dentes levemente com uma nova dentadura, muitos pacientes acabam tendo um problema de fala. Então ele fala o S, o F com um pouco de dificuldade. Quando você faz uma dentição fixa também, com implantes, que ele vai ter o céu da boca agora livre, a língua dele não está acostumada naquela posição. Então ele começa a ter uma dificuldade de fala. Então o dentista que vai tratar você, ele precisa te falar isso. Porque muitas vezes você é um orador, você é um presidente do clube, você precisa dar um discurso, você trabalha com a voz, e isso pode te prejudicar no curto prazo. Qual que é o tempo médio para que as pessoas se adequem na fala após fazerem os implantes dentários? Em média, nós temos aí os pacientes por volta de... Tem pacientes que a gente conversa com ele colocou a dentição fixa, conversa com ele 10, 15 minutos, parece que a língua já aceitou de imediato, né? Isso também acontece. Mas tem pacientes que voltam depois de um mês, ainda com um pouco de dificuldade de fala. E isso pode acontecer e a gente precisa antever isso aí, já explicar para ele que isso é normal, tá ok? Outra limitação que nós temos da prótese sob implante é que essa prótese ela não é possível de ser removido. Então, claro que isso é uma coisa muito boa para você, né? É uma dentição fixa. Mas compara, por exemplo, com uma dentadura ou uma ponte móvel, que você tira a ponte móvel, faz a higienização, faz a escovação na mão e depois reinstala. Nesse caso é diferente. Você vai ter a dentição fixa e você não consegue mais remover. Você vai estar com ela fixa o tempo todo. O que isso significa? Isso significa que você vai ter que higienizar essa prótese em boca, o que é muito mais difícil do que higienizar nas mãos. Mas, assim como a dentição natural, você
teve um treinamento e você se adequou à higienização dela em boca, né? Os dentes naturais você higieniza na boca. Essa prótese com treinamento e com orientação do seu cirurgião dentista, você vai conseguir também higienizar. Agora, aí vem aquela questão, né? O dentista que desenha a tua prótese e que faz ela, ele precisa ter alguns cuidados, né? A tua prótese não pode ter áreas côncavas que propiciam a retenção de alimento, por exemplo. Tem que ser uma área convexa. Essa prótese, ela não pode ter muito espaço da gengiva, ela tem que ficar mais rente para não ter impacção alimentar. Isso tudo vai muito do planejamento do dentista que está fazendo, tanto a cirurgia quanto os implantes. Outra coisa que é bem importante é você entender que, por mais que essa dentição ela seja protética, né? Claro que ela não vai ter cárie, né? Mas não é que você fez uma dentição sobre implante que você não vai precisar mais escovar seus dentes, né? Da mesma forma que você pode ter uma infecção na gengiva, uma inflamação inicialmente, isso pode gerar doenças futuras na gengiva natural, em torno dos dentes, isso também pode acontecer em torno dos implantes. Então você tem que entender isso também. Você vai ter que ter higienização desses implantes, tá ok? Isso tudo cabe também ser explicado antes do tratamento. Por fim, basicamente, essas são as principais limitações, né? E muita gente se frustra porque o dentista não explica isso antes. Ele só vende a parte boa. E que de fato é um grande tratamento. Você vai ter uma melhora muito grande de autoestima, a dentição fixa, pegar algo com toda a tua força e morder sem sentir nada. Certamente é uma coisa muito boa. Mas, como tudo na vida, tudo tem limitações. O dente da prótese sobre implante pode quebrar? Claro que pode. Se tiver uma sobrecarga, ele vai quebrar. O dente natural pode quebrar? Claro que pode. Se você cair e bater o dente da frente, ele pode quebrar. Se você for morder lá um torresmo com toda a tua força e ele tá muito duro, pode quebrar o dente natural? Claro que pode, né? A gente tem vários casos aí, dente com tratamento de canal, dente com restauração, ele quebra ao estímulo muito forte. Então, o dente da prótese, se houver sobrecarga também, ele também pode quebrar em algum momento. Mas, claro, isso não é uma coisa normal, isso é a exceção. Mas você tem que entender que não é uma prótese porque ela é sobre implante e fixa, que ela é indestrutível e agora você pode abrir tampa de garrafa e achar que está tudo certo, tá ok? Então, a mastigação normal, dentro do padrão normal, feijão, arroz, massa e comer coisas naturais, certamente você vai ter uma boa sobrevida dessa prótese, mas você não pode ultrapassar os limites, tá ok? Então, os 5 erros mais caros, né? O primeiro deles é você não entender as limitações dessa prótese antes do tratamento, não depois, tudo antes. E é a função do seu cirurgião dentista em passar todas essas informações, tá ok? Pessoal, coloca para você aí, quem está ao vivo aí conosco, coloca a cidade de onde vocês são, só para eu entender mais ou menos. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou tomar uma cuia do meu chimarrão aqui, ó. Tem alguém que toma chimarrão aí também? Então tá, vamos seguir aqui em frente. Número 2. Um erro muito comum é o dentista não te esclarecer sobre todas as possibilidades de tratamento, né? Como que funciona isso? A gente precisa entender que quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o médico ele precisa te abrir o leque de opções e ser honesto com você em te falar, você tem a opção de operar ou você tem a opção de não operar. Ou você tem a opção de tratar com medicamento, ou tratar com laser, ou tratar com fisioterapia. Existem várias modalidades de tratamento. E você tem o direito de saber de todas as possibilidades para que você tenha uma escolha totalmente baseada em evidência, né? Então, o cirurgião, né, por exemplo, não é porque eu sou cirurgião que eu vou operar todos os pacientes. A gente tem que pensar assim, se fosse na sua mãe, se fosse na sua avó, como que você faria esse tratamento, né? Por sinal, a minha avó, eu fiz cirurgia faz 15 dias atrás, né? Eu tinha feito implantes na parte de baixo em 2011 e uma dentadura nova em cima. Há 15 dias atrás a gente fez a dentição fixa na parte de cima, tá? A gente sabe que a geração toda sofreu, né? Vocês que são aí, que tem mais de 40 anos, 50 anos de idade, a gente sabe que a geração toda de vocês foi alvo de uma época onde se tinha pouco acesso à odontologia e quando tinha acesso era para uma odontologia mais mutiladora, né? Era para extrair os dentes e colocar uma prótese.
E vocês foram vítimas dessa mentalidade da época, né? E a odontologia da época também pensava assim, vamos extrair tudo e colocar uma prótese, né? E felizmente agora a gente tem a possibilidade de, com o avanço da ciência, a gente mudou totalmente a nossa mentalidade e agora a gente consegue repor a dentição fixa, né? Então a odontologia é como se tivesse uma dívida com essas pessoas do passado e a gente precisa trabalhar e resgatar essa época que as coisas não tinham possibilidade de tratamento, era só extração e acabou, né? Então hoje é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento mais complexo, o dentista ele precisa te falar, nós temos a opção A, que as vantagens são essas e as desvantagens são essas. Temos a opção B, a opção C e muitas vezes até a opção D. Por que isso é importante, né? Qual é o caso típico, né? O exemplo muito típico dessas situações? A gente pega aqueles pacientes que às vezes estão usando uma prótese total, uma dentadura há muito tempo, e esses pacientes muitas vezes têm falta de osso no maxilar. É aquela velha situação. Aí ele vai no dentista e todo mundo fala que tem que fazer enxerto de osso. Tem que colocar osso no maxilar, esperar esse osso calcificar, aí depois colocar os implantes dentários, esperar os implantes calcificarem e depois colocar a dentição fixa. Então é mais de um ano de tratamento, mas a principal desvantagem é que você tem que usar a dentadura nesse meio tempo. E muitas vezes essa prótese fica frouxa, ela cai, você não consegue utilizar ela num ambiente social, você não consegue sorrir que ela caia, você vai mastigar alguma coisa, ela machuca. Então muitas vezes essa é uma questão muito típica. Falta de osso no maxilar, 95% dos dentistas só falam do enxerto de osso. Por que eles fazem isso? Se existe alternativa ao enxerto ósseo? A resposta é muito simples, porque eles não fazem outra técnica avançada sem enxerto de osso. Então eles colocam para você que a única possibilidade é o enxerto. Então, agora você tem o direito de saber que o enxerto ósseo não é mais, há muito tempo, a única opção. Existem formas alternativas e altamente documentadas na literatura de você ter uma dentição fixa sem enxerto ósseo em poucos dias. Isso é possível através desse tipo de implante que eu citei há pouco, o implante zigomático, que ele vai aqui na maçã do rosto, e da técnica Alon 4, né, que são 4 implantes, a gente faz os implantes angulados, para não ter que enxertar osso lá atrás do maxilar, a gente angula os implantes para frente. Isso tem uma taxa de sucesso altíssima, documentação científica e de mais de 10 anos de acompanhamento. Então, agora são técnicas mais sofisticadas que nem todo mundo domina. E essas pessoas que não dominam, elas não querem perder o paciente. Lembra que eu comentei no começo da live que as clínicas estão em ebulição, quantidade de clínica, e ninguém quer perder mais paciente? Então eles vão seguindo o manual de vendas, colocam as técnicas de persuasão, colocam a única técnica que eles ofertam e convencem o paciente, através de algumas manobras aí, a fazer daquela forma sem deixar o paciente pensar. Então isso é uma outra coisa importante, né? Sempre que você for numa clínica e às vezes eles quiserem te forçar o fechamento sem você entender previamente como que vai ser esse tratamento, fica ligado porque existe algo de errado aí. Você precisa entender tudo antes do tratamento. Não dá para você fazer o tratamento e depois questionar. Então, isso é uma coisa que a gente deixa muito claro na nossa clínica, que a gente jamais quer fazer nenhuma cirurgia quando o paciente ainda tem dúvidas. A gente quer sempre tirar todas as dúvidas e só depois disso aí, sim, esse paciente está apto a realizar o tratamento, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? A Sirlene Luz perguntou aqui, ó, se você é de Itajaí. Não, eu resido e meu consultório fica em Blumenau, Santa Catarina, tá? A gente atende pacientes aqui do Brasil todo e de outros países também. A gente acaba sendo, para essa técnica sem enxerto ósseo, uma das referências aqui no nosso país, né? Adiante. Então, só para resumir, um erro muito caro é você fazer o tratamento e sem questionar, sem pesquisar e sem investigar se existem alternativas àquela que o dentista te apresentou, tá ok? Então isso é uma coisa muito importante, sempre se questione, se precisar, peça uma segunda opinião, procure um outro cirurgião mais capacitado para que você não caia em nenhuma furada e se arrependa no futuro, como a gente já viu vários casos na nossa clínica, né? Então essa aqui é a técnica que a gente chama de Alon 4, né? A gente faz um arco completo de 12 dentes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, um arco fixo com apenas 4 implantes. Mas, doutor Fernando, 4 implantes não vai gerar instabilidade, isso vai ficar bem fixo, não vai?
Isso aqui é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Esses 4 implantes são implantes diferenciados, porque são implantes mais longos, né? É aquela velha situação. Você prefere colocar uma casa com 4 estacas na rocha ou com 12 estacas no terreno arenoso? Sem sombra de dúvida, 4 estacas maiores, um terreno mais rochoso, como é nessa situação pontual, onde o implante ele é colocado onde o osso é mais compacto, onde o osso é mais duro, atrás do maxilar é onde o osso é mais mole, então a gente perde muito implante lá atrás. Com a técnica Alon For, nesses 4 implantes, a gente coloca os implantes angulados na região abaixo da região nasal, aqui onde o osso é mais duro. Por isso que ele tem um travamento maior e permite colocar a dentição fixa sem esperar a calcificação total. Só com esse imbricamento mecânico, a gente já consegue fazer essa fixação desse implante, né? Então isso para o paciente é um benefício muito grande. Não precisa de enxerto ósseo e a gente resolve a imensa maioria dos casos em apenas 3 dias, né? O que é muito interessante para o paciente que não pode ficar sem a dentadura ou não pode ficar com a prótese, com a dentadura solta muito tempo por conta de questões sociais ou pessoais, né? Outra coisa, essa que eu já até citei antes, né? A gente precisa entender que tanto a prótese sobre implante quanto a dentição natural, tudo vai demandar um cuidado de higienização. Os implantes duram quanto tempo? Os implantes não têm prazo de validade. Eles foram feitos para durar a vida inteira. Mas a gente precisa entender que a manutenção desses implantes ao longo da vida dependem muito também da sua capacidade de higienização dessa prótese sobre implante. Então aqui é o famoso meio a meio. 50% da responsabilidade é do dentista. Fazer uma prótese passiva de higienização, te explicar como é que se faz a higienização e te apresentar como que isso é feito, né? Então isso cabe ao dentista. Aí tem a parte que cabe a você, que é fazer essa higiene conforme orientado pelo dentista e não fazer como eu já tive alguns pacientes no consultório. O sujeito vem, a gente faz a dentição completa em 3 dias e ele some, né? Daí ele volta depois lá de 3, 4 anos para dar uma revisada. Aí você olha, tá com bastante tártaro em cima da prótese. Isso tudo não são coisas ideais, né? Isso tudo pode comprometer a saúde dos implantes a longo prazo. Então por isso que é importante, da mesma forma que a dentição natural, você precisa ir ao dentista a cada 6 meses, a prótese sobre implante também. Tem casos que a gente faz uma avaliação e fala, olha, você pode vir anualmente fazer uma limpeza, fazer um check-up. E tem pacientes que às vezes formam muito tártaro, tem uma propensão até genética a formar mais tártaro. Esses pacientes, eles precisam fazer limpezas com mais frequência. E isso tudo é fundamental para a manutenção desses implantes ao longo do tempo. Tá ok? Então um erro muito importante, muito caro, eu tive paciente no consultório já, que veio de outro colega, que fez a boca inteira de implante e perdeu toda, assim, em questão de 4, 5 anos, né? Veio com os implantes tudo amolecidos, tanta infecção que tinha ali. Claro, tinha uma série de dificuldades técnicas na prótese também, não propiciava a higienização, mas pensa você faz um investimento importante, você investe no seu sonho e depois de 3, 4 anos, seu sonho todo rui e você perde tudo, né? A gente não quer isso. A gente costuma falar que nosso compromisso aqui não é colocar implante, é te devolver uma reabilitação funcional e que perdure ao longo da vida. Atualmente, a gente vai viver até os 100 anos aí. Quem cuida da saúde, tem uma alimentação mais natural, bebe apenas socialmente, não fuma, tem todos os pré-requisitos hoje em dia para viver até os 100. Agora, tem que viver até os 100 e de maneira funcional, né? Com a mastigação adequada, podendo sorrir. E a gente consegue ter longevidade com os implantes. Mas depende também de você entender que precisa fazer esses cuidados. Tá ok? Então isso não é um problema que a gente vê que as pessoas têm, né? A gente só precisa entender isso antes. Tá ok? Então vamos aqui, vamos adiante. Número 4. Não saber quem é o seu dentista. Isso acontece muito, pessoal. Você tem que tomar muito cuidado, tá? As pessoas acreditam que, porque aquele sujeito lá tá usando um jaleco branco e fala que ele faz implante, de fato ele é capacitado para fazer implante. O que não é verdade. Se você sai da faculdade hoje, sem fazer nenhuma pós, nada, e você fala para o teu dentista, para o teu paciente que você faz implante, você pode fazer implante. Não tem problema nenhum. Não existe nenhuma regra que te impeça de fazer implante. Agora, claro, se você fizer coisa errada, você vai ser processado por imperícia. Mas tem muita gente que às vezes acredita, porque o dentista fala que ele faz implante, ele é capacitado.
e às vezes não é. Então você pode consultar no site do CRO, essa informação está disponível, né? Se o teu dentista ele é especialista ou não, e quem é o teu dentista. Muitas vezes você vai numa clínica e às vezes é feita a avaliação e a pessoa marca a tua cirurgia e você, tá, mas peraí, quem é o cirurgião que vai me operar? Eles nem citam quem é, né? Então é importante você investigar. Quem que é aquele sujeito? Ele é especialista em implante? Ele tem formação cirúrgica importante? Ele já faz isso há quanto tempo? Ele é um sujeito responsável? Qual a reputação dele? Então hoje você dá um Google ali, o nome do teu dentista, você vai ter muita informação disponível dele, né? Então você precisa começar a criar esse hábito. A mesma verdade em relação a médico. Se você vai fazer uma cirurgia com um médico, você tem que procurar saber. Se vai fazer uma cirurgia no teu coração, você tem que ver se aquele sujeito de fato ele é um bom cardiologista, né? Qual que é o histórico dele, qual que é a reputação desse médico. Então, claro que a formação ela é importante, mas a reputação também é importante. Porque são duas coisas distintas. Às vezes você pode ter formação técnica, mas a eficiência de caráter. Aí a pessoa, mesmo capacitada tecnicamente, ela pode te enganar, te lubridiar. Então você tem que procurar uma pessoa que seja honesta, transparente e que te fale todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui hoje, para que você não caia em nenhuma furada. Então sempre pergunte quem é o seu dentista, qual é a formação dele e qual que é a reputação desse dentista, tá? Se não quiserem te falar nem o nome do teu dentista, né? Que eu já vi um paciente que me falou isso. Doutor, eu fui numa clínica, eles não falaram nem o nome de quem é, porque eles não sabiam quem viria operar, né? Isso é impossível, né? E você que está nos assistindo aqui, certamente depois dessa nossa aula aqui, nessa nossa discussão, você não vai cair nessa furada e fazer esse tipo de coisa, tá ok? Por enquanto, pessoal, alguma dúvida? Quem quiser digitar alguma coisa aí, pode digitar, a gente vai respondendo ao vivo aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá ok? E por fim, chegamos ao quinto item, né? Que é achar que o implante ele é um produto, né? E na verdade é um serviço. Pense comigo uma coisa. Quando você quer comprar, por exemplo, um carro, vamos pensar assim, ó, você quer comprar um carro modelo X, marca Y, modelo X, e você vai comprar esse carro zero. Então faz sentido nesse caso você pesquisar preço, porque você está pesquisando o preço de um produto, né? É tudo igual, aquele carro naquela marca, aquele modelo, aquele carro zero é tudo igual. Todas as concessionárias do Brasil terão o mesmo carro. Então quem te vender mais barato, faz sentido você pesquisar preço. O mesmo é verdade para um eletrodoméstico, uma televisão, você sabe a marca e o modelo. Agora, quando você vai fazer cirurgia, vai fazer implante dentário, por exemplo, muita gente pensa que o implante dentário é apenas um produto. Ah, quanto custa o implante aí na tua clínica? Custa X. Ah, mas o doutor fulano, ele cobra Y para fazer o implante, então eu vou fazer lá, porque lá está mais barato. Só que ele não entende que o implante ele é apenas um fator que envolve o sucesso do teu caso. A capacitação técnica do teu dentista, ela é até mais importante do que o próprio implante. Aquela velha situação, você pode pegar um motorista experiente, você pode dar um carro zero ou um carro velho, ele vai dirigir os dois, né? Agora, muitas vezes você pegar um motorista que não é muito habilidoso, não importa o carro que você der na mão dele, ele vai fazer barbeiragem. Então o implante é a mesma coisa. Claro que você usar materiais de procedência é importante. Eu vou mostrar um caso já, de um caso muito peculiar de implantes sem procedência, sem nenhum tipo de marca, de registro em Anvisa. Isso tudo está aí no mercado também, né? E as pessoas não sabem disso. Elas acham que implante é tudo igual, existe uma marca e um modelo e todo mundo vai fazer da mesma forma. O que não é verdade, né? Quando você vai fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião plástico, você vai procurar, você vai adquirir um serviço de cirurgia plástica. Ele não vai te cobrar a lâmina de bisturi e mais o serviço dele, né? Até porque a lâmina de bisturi o custo é irrisório, né? Custa centavos uma lâmina de bisturi. Agora ele está cobrando pelo serviço. No nosso caso, tem o serviço e tem o custo do implante. Claro que é muito maior que o preço de uma lâmina de bisturi, mas é o serviço que você está comprando, porque a solução do teu caso, a resolução do teu problema, é um somatório das duas coisas. Um dentista altamente qualificado e que use um bom material, né? Então isso é muito importante você certificar. Às vezes você procurar e fazer pesquisa de mercado não é uma coisa inteligente e com certeza pode te trazer muitos problemas, tá? Dei uma olhada nesse caso aqui, ó. O paciente que chegou no consultório com esses dois implantes aqui, queria que eu fizesse um enxerto de gengiva para cobrir essas espiras expostas aí. Então isso aqui é um caso típico
se você olhar até visualmente falando, a baixa qualidade de conexão do implante, adaptação das coroas. Então, isso tudo é o resultado estético do implante barato, de um implante sem procedência, com um profissional pouco qualificado. Então, a pergunta que eu te faço é: quanto custou para fazer isso e quanto vai custar agora para resolver isso? Então, ela gastou uma vez, teve um insucesso grave, e agora ela vai ter que gastar mais que o dobro para corrigir esse insucesso que ela teve. Então, se tivesse procurado um profissional capacitado, um profissional que trabalhe com bons materiais, ela teria de imediato resolvido o caso. Mas agora, nesse estágio que chegou, o dano já é quase que irreversível, né? O tratamento nesse caso é tirar esses dois implantes, tem que colocar. Aí sim, nesse caso, tem que fazer enxerto de osso, não tem outra possibilidade, tem que enxertar a gengiva, refazer os implantes. Tudo isso para corrigir uma sequela de um caso mal conduzido. Então, isso que é importante que você entenda. Às vezes o barato pode sair muito caro, né? E a nossa obrigação é colocar isso para o paciente para ele enxergar isso, né? Se ele não está no momento financeiro ideal de fazer o tratamento dele, então que espere um pouco, se capitalize, espere um pouquinho mais, às vezes esperar 3, 6 meses, esperar um ano a mais para fazer, mas faça uma coisa bem feita para que você não tenha insucesso e, consequentemente, sofra as consequências de um tratamento mal conduzido, que muitas vezes pode até ser irreversível e também muito mais caro. Tá ok? Bom, pessoal, basicamente a minha mensagem inicial é essa. Eu vou deixar aqui outros contatos. Nós temos um canal no YouTube chamado Dentes Fixos sem Enxerto Ósseo, onde eu explico em detalhes todos esses processos que a gente faz de fazer a dentição completa sem enxerto ósseo, de uma forma mais rápida, de uma forma altamente previsível e sem enxerto ósseo. Eu criei esse canal com o objetivo de divulgar a informação. Então eu fui um dos pioneiros no Brasil. Eu sei que muita gente me criticava na época, e claro que ainda critica, porque a gente está divulgando informação. Então eu penso o contrário. Eu acho que quanto mais informação você dá, mais os pacientes vão se capacitar e mais o mercado vai selecionar os profissionais sérios, e os profissionais que não são tão honestos, não são tão capacitados, vão começar a cair. Então a informação ela tem esse poder. Por isso que a gente faz questão de divulgar esse tipo de informação. Vou deixar aqui um contato, se você quiser falar conosco de maneira mais personalizada. Nós temos aqui no nosso Messenger, né? Você pode me enviar uma mensagem ali no privado. Por exemplo, a questão de valor de consulta, a gente não pode divulgar online, mas a gente divulga isso após o contato inicial no privado, né? Então isso é possível de ser feito. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao implante dentário, alguma coisa nesse sentido, você pode nos enviar no privado. A gente passa algumas informações preliminares para depois sim fazer a consulta inicial e te passar o orçamento exato, o planejamento exato do seu caso, tá ok? Deixo também para finalizar aqui o nosso contato de WhatsApp, e quem quiser saber em detalhes toda essa parte aí, como que é possível ter dentes fixos sem enxerto ósseo, existe um site que é o dentesfixos.com, onde você vai saber em detalhes como que funciona todo o processo. Eu criei uma série de vídeos onde eu explico passo a passo como que isso é possível, por que isso é possível, e até cito lá alguns trabalhos científicos para que você não tenha nenhuma dúvida que isso é uma coisa possível, plausível e praticada por nós rotineiramente, tá? Quando eu vim da minha formação de cirurgião bucomaxilo, eu vim com a formação básica de enxerto ósseo também. Eu sempre fui um profissional que eu achei durante muito tempo na minha vida que grandes cirurgiões faziam grandes cirurgias. A verdade é que hoje, já fazem por volta aí de 7 anos mais ou menos, que casos totais, eu já não faço mais enxerto ósseo, porque a minha visão como cirurgião mudou. Hoje eu acredito muito em você resolver casos complexos com cirurgias mais simples. Então, se você consegue ter o mesmo resultado fazendo enxerto ósseo ou não fazendo, por que fazer enxerto ósseo, né? Então a gente sempre colocou dessa forma, a gente começou a ver na prática os resultados. Eu não estou aqui falando de apenas literatura que eu li, que eu também li muita coisa e faço as coisas porque eu li, mas eu estou falando aqui o resultado de um dia a dia prático. Então eu estaria sendo muito, até pouco inteligente comigo mesmo se eu fizesse 7 anos a mesma coisa que não desse certo, né? Não é verdade? Até porque a gente sempre assume com os pacientes o resultado do tratamento. A gente não vende implante, a gente não vende uma prótese. A gente vende a reabilitação para ele voltar a sorrir, mastigar e mudar a sua vida com uma dentição fixa. Então, tanto é que a gente no consultório,
Raramente tem um implante que não calcifica. Mas quando tem, a gente refaz esse implante para o paciente porque a gente só assumiu um compromisso com a reabilitação total do paciente, não é a venda de um implante. Então isso muda completamente o jogo e a seriedade com que o tratamento é executado. Tá ok? Então eu vou deixar por final, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, pode nos chamar aqui no privado, a gente vai tirar essas dúvidas preliminares e tendo mais alguma dúvida, a gente vai estar à disposição. Tá ok? Então eu agradeço a atenção de você que ficou até agora nos assistindo e precisando de alguma coisa, conte conosco, tá? Forte abraço.